Olá, eu sou o petiano Rafael Short, do grupo PET Elétrica UFBA, e hoje vamos falar sobre os poliedros. Trata-se de um assunto com conceitos fundamentais para a geometria espacial. Os poliedros são sólidos formados por um número finito de pontos e pela região limitada por eles. Os seus principais elementos são a face, que se trata de um polígono, os vértices, que coincidem com os vértices desse polígono, e as arestas, que são o lado comum entre duas faces desse poliedro. Eles podem ser classificados conforme o número de faces que apresentam. Por exemplo, se um poliedro apresenta 4 faces, ele é denominado tetraedro. Se ele apresenta 5 faces, é denominado pentaedro, e assim por diante. Os poliedros ainda podem ser classificados como poliedros convexos e poliedros não convexos. Para isso, devemos passar uma reta que não seja paralela a nenhuma das faces desse poliedro para fazer a verificação. Essa reta ela só pode interceptar no máximo dois pontos para que esse poliedro seja convexo. Podemos observar que nesse caso aqui, desses poliedros à direita, eles só interceptam em exatamente dois pontos. Isso significa que esses poliedros são convexos. E para o caso dos poliedros da direita, eles são não convexos, pois essa reta intercepta esse poliedro em mais de dois pontos, que é o número máximo. Vamos continuar agora falando sobre a relação de Euler. Trata-se de uma relação muito importante e ela vai relacionar os elementos de um poliedro. Se essa relação for válida, vai estar significando que esse poliedro é convexo, porque essa relação é válida para todos os poliedros convexos. Porém, ela é válida também para alguns que não são convexos. E ela é dada da seguinte forma: o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces é igual a 2. Vamos falar agora sobre os poliedros regulares. Trata-se de um poliedro onde todas as faces dele são polígonos regulares e iguais entre si. Há somente 5 tipos de poliedros regulares. São eles o tetraedro regular, o hexaedro regular, o octaedro regular, o dodecaedro regular e o icosaedro regular. É interessante notar também que ao lado de cada poliedro aqui, nós estamos colocando a planificação deles, como se eles tivessem tido suas arestas recortadas e abertos em um formato de planificação. Vamos agora fazer alguns exercícios para praticar a respeito do que foi visto durante a aula de hoje. Esse exercício aqui é da UFSC e nós vamos aqui começar anotando o que for mais relevante da questão. Primeiro, ele coloca que dado um poliedro regular. Isso aqui já é uma informação bem importante, saber que esse poliedro é regular. E o poliedro que ele está se referindo é esse da figura. A primeira afirmação dita é que se trata de um tetraedro. Então nós devemos fazer a contagem do número de faces para saber se isso é válido. Podemos perceber aqui que esse poliedro tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. Então, na realidade, não é um tetraedro, mas um octaedro. Com isso, nós já podemos excluir essa afirmativa, porque não é um tetraedro, e nós já podemos aceitar essa de baixo, porque nós já vimos que é um octaedro, pois tem 8 faces. A próxima afirmativa nos indica que todas as arestas são iguais. Para isso, devemos avaliar esse trecho em que ele nos indica que o poliedro é regular. Se ele é regular, nós já vimos que ele é composto por polígonos regulares. Se esses polígonos são regulares, todos os seus lados são iguais. E, portanto, supondo uma face aqui, percebemos que é uma face triangular, sabendo que esse polígono é regular, todos esses lados são iguais e todas as suas arestas são iguais também. Logo, essa afirmação também é verdadeira. Obedece à relação de Euler. Para isso, nós devemos verificar o número de vértices, o número de arestas e o número de faces. O número de faces nós já sabemos que calculamos para a afirmação 1. Então já podemos indicar aqui que o número de faces é igual a 8, porque é um octaedro. Vamos agora calcular o número de vértices. Vamos obter esse número. Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 vértices. Então o número de V, que é de vértices, é igual a 6. Enquanto que o número de arestas também pode ser obtido. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 arestas. Então nós temos 12 arestas. Desse modo, podemos aplicar na relação de Euler para verificá-la. A relação de Euler, como nós já vimos acima,
ela é expressa da seguinte forma: o número de vértices menos o número de arestas mais o número de faces, ele tem que ser igual a 2. Substituindo os valores obtidos, nós vamos ficar com 6 menos 12 mais o número de faces, que vale 8. E tudo isso igual a 2. Podemos ver aqui que vamos ficar com 6 menos 4 igual a 2. Isso daqui vai dar igual a 2, que é igual a 2. Como essa relação aqui é verdadeira, nós podemos afirmar que essa alternativa 8 também será. Próxima afirmação. Suas faces são triângulos equiláteros. Como já vimos, esse poliedro é regular. E cada face é um triângulo, onde todos os lados desse triângulo são iguais. Portanto, tratam-se sim de triângulos equiláteros. E essa afirmação também é verdadeira. Tem 12 arestas. Já fizemos a contabilização das arestas para uma das afirmativas anteriores e nós já vimos que sim, o número de arestas é igual a 12. Então, essa afirmação também é verdadeira. Desse modo, temos que somar os números associados a cada afirmação dos que são verdadeiros. Então, nós vamos ficar com 62 se fizermos o somatório, que vai ser a resposta para essa pergunta. Essa primeira questão. Vamos agora para a próxima questão, que é uma questão da UECE. Um poliedro convexo, isso aqui já é bem importante, tem 32 faces, sendo 20 hexágonos e 12 pentágonos. E ele quer saber o número de vértices desse polígono. Então, nós sabemos que esse poliedro convexo tem 32 faces, as quais estão divididas em 20 hexágonos e 12 pentágonos. Vamos então calcular a partir disso o número de arestas. Se nós temos 20 hexágonos, esse é o número de hexágonos, nós sabemos que cada hexágono apresenta 6 lados. Então, nós vamos ter 120 arestas fornecidas por cada hexágono. E nós vamos ter também 12 pentágonos, então 12. E cada pentágono apresenta 5 lados. E nós vamos ficar com 60. Somando essas duas, nós vamos ter que 180 lados. Só que como as arestas tratam dos lados comuns, nós vamos ter que dividir esse valor por 2. Então, fazendo 180 por 2, nós vamos obter 90 para o valor das arestas, já que elas tratam dos lados em comum entre as faces. Então, 90 vai ser o número de arestas. Desse modo, já temos o número de faces e o número de arestas. E como já sabemos que esse poliedro é convexo, nós já sabemos que ele vai ter que respeitar a relação de Euler. Então, vamos aplicar essa relação para descobrir o número de vértices desse polígono. Vamos ficar com V menos A mais F igual a 2. Substituindo os valores, nós vamos ter o número de vértices, que nós não sabemos, menos o número de arestas, que vale 90, mais o número de faces, que vale 32, igual a 2. Passando esses dois termos para o lado de lá, nós vamos ficar com 90 menos 30. Então, o número de vértices vai ser igual a 60. E esse resultado aqui é o mesmo aqui na letra C. Então, galera, por hoje é isso. Não se esqueça de curtir esse vídeo e compartilhar com pessoas que possam se interessar por ele. E nos vemos na próxima. Até mais!